eu for falar o currículo dele como um todo, nós vamos ficar até às 9h30. Mas professor associado da Universidade Federal de Minas Gerais, onde atua como professor eletivo do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Esporte, secretário-geral da Sociedade Internacional de Psicologia do Esporte, vice-presidente da Associação Brasileira de Estudos em Psicologia do Esporte, consultor em Psicologia do Esporte do América, consultor da área de Psicologia do Esporte do Minas Tênis Clube, 2019-2023. Franca, é um prazer receber você aqui e muito necessário o assunto, né? Boa noite. Boa noite, CJ. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Domênico. A todos os espectadores aqui do FDP, né, da Rádio 98. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de falar realmente de um assunto que a gente nunca deve esquecer, né? Porque se a gente esquece, a dor nos acorda, né? Eu estava escutando vocês aí e quantos assuntos importantes que tem interface com esses aspectos que a gente vai falar e o quanto que a gente precisa de se educar mais, né, de uma maneira geral, para que a gente consiga lidar, né, com esses estressores da vida diária de uma maneira mais harmônica, mais funcional, mais saudável, né? Ninguém gosta de perder, né? Todo mundo quer ganhar, mas eventualmente a gente precisa de ter as lições tanto da derrota como também da vitória. Então como é que você vê, já que nós começamos esse papo no primeiro bloco e você prestou atenção aí, vê essas situações do futebol brasileiro, da cultura do futebol brasileiro, do imediatismo, do resultadismo, e como é que você vê essas pontas, assim, o atleta, os diretores, e a imprensa e principalmente os torcedores. Como é que um psicólogo vê isso, cara? Bom, eu diria que no nosso país o futebol também, além de ser um negócio, ele também é uma paixão, né? E a paixão move as pessoas. E isso é uma coisa que eu comentei com vocês um tempo atrás ali, né, antes da gente entrar, que é muito sistêmico, né? Você mexe num lugar aqui, desarruma o outro. Então as pessoas têm esse desejo, né? E quando as pessoas não conseguem realizar esses desejos, né? Eles migram para um comportamento de frustração. E aí a forma de manifestação do comportamento frustrado são várias. Comportamento agressivo, comportamento resignado, fixação, tá? Tem uma série de padrões de comportamento derivados, muitas vezes, dessa angústia, né? Eu diria que uma parte muito significativa da nossa população hoje é muito pouco tolerante à frustração. Então, isso é uma coisa muito complicada, porque mexe com muita gente, mexe com sonhos de pessoas, né? Se a gente pensar, né, que essa pessoa que está nos assistindo, talvez esse jovem que gostaria de entrar no mundo do futebol e realizar seus sonhos, né, até ele fazer uma transição, né, para a categoria profissional, quanta coisa passa, né? E a gente vê muitas vezes no próprio futebol, famílias às vezes abrindo mão de condição básica de vida para dar a condição do seu filho ir para uma outra cidade, ir para um outro estado para poder realizar esse sonho, né? Então, esse imediatismo que a gente vê não é uma coisa muito saudável, né? A gente fala muito de comportamento de impulsividade das pessoas, né? São movidas pelo impulso. Isso a gente precisa de educar, né? Já que eu falei de família, precisa de ter, né, família para ajudar a transmitir esse tipo de valores para que a pessoa consiga lidar com o mundo de uma maneira mais funcional e harmônica. Porque estressores são demais. Eu estava escutando vocês falando aí sobre as cobranças em cima dos clubes, né? E também comentei assim que ninguém erra porque quer. Tá todo mundo tentando acertar, né? Agora, eventualmente, erros acontecem. A gente vive numa cultura de muita punição, né? E quando a gente fala da punição em cima do atleta ou em cima de alguma personalidade dentro do esporte, a gente pensa assim, como que essa pessoa lida com o erro? Como que ela lida não apenas dentro do esporte, na sua casa, na escola, no seu ambiente social? Então, isso são coisas para a gente pensar, né? Refletir um pouco mais sobre, poxa, o que será que a gente tem feito? Será que a gente tem valorizado muito mais o aspecto negativo do que as realizações? Né? Que é o que a gente procura fazer, né? A gente precisa de enaltecer as boas realizações. E os erros, eles devem ser tidos, na minha percepção, de uma forma mais pedagógica. Os erros nos ensinam também. Então, o erro não como punição, erro como um meio da gente aprender também, da gente ter um próximo passo mais bem efetivo. Gui. Franco, muito obrigado pela sua presença. A gente tem visto assim vários jogadores reagindo em rede social quando eles são muito criticados, né? Há pouco tempo o Vinícius Júnior também reagiu, sofrendo críticas na seleção brasileira.
tá difícil para todo mundo. Agora, como é que o jogador faz para lidar com essa pressão? E é uma pressão muito maior do que era há 15, 20 anos, antes do advento da rede social, porque ali o torcedor ia ao estádio, xingava, gritava e pronto, cada um ia embora para casa. Mas hoje não. Hoje o jogador ele sofre a perseguição, porque se ele entra no perfil dele lá, tá cheio de gente reclamando. Hoje a rede social dá voz, né? O advento da globalização fez com que a gente ficasse 24 horas por dia ligado, né? E a informação é um meio tão fundamental, tão importante, a gente tem que saber lidar com ela. Eu diria que, né, os profissionais, né, do esporte, que são pessoas públicas, eles necessariamente precisam de um apoio profissional, né? Por exemplo, uma assessoria de imprensa, que pode auxiliá-lo a lidar melhor com o público, né? Porque o público reage muitas vezes de forma visceral. Vocês estavam comentando assim, né? Eu acho que o Domênico comentou que a vitória, ela dura 6 horas, né? E a derrota, ela é amarga. A derrota, você fica sentindo o sabor dela ali, né? O amargor dela por muito tempo. A gente está prestes aí, eu vou escrever em breve nas minhas redes sociais uma reflexão sobre os 10 anos do 7-1. Não se esquece desse 7-1. Hoje, né? Né? Hoje. Hoje, pois é. Pois, então, vou estar atrasado. Amanhã vai estar nas redes sociais. Tá bom. Mas isso é uma coisa que ele precisa saber administrar, senão isso é um grande impacto na própria saúde mental dele. Deteriorou saúde mental, saúde física vai junto. Então, a gente precisa saber se cuidar, principalmente as pessoas que são públicas, né? Então, a gente já sabe disso. O ser humano, né, principalmente torcedor, né, do esporte mais popular do nosso país, é muito visceral, reage de maneira muito visceral. Dudu. Franco, você falou aí a palavra frustração. Depois você falou sobre as redes sociais numa pergunta do Guilherme. A frustração, hoje, a gente pode dizer, e aí a gente pode falar não só do meio esportivo, dos jovens, das categorias de base, que você falou sobre a transição, mas eu acho que a gente pode falar sobre a sociedade de uma forma geral. A frustração está muito ligada aqui ao telefone celular, ao mundo perfeito que o jovem enxerga na vida do outro, ao mundo de fantasia, né? A crítica que o Guilherme trouxe, né? A gente vê uma entrevista do Hendrick falando o seguinte: a gente está aqui, a gente podia estar de férias, treinando no sol. Um menino que deveria, de repente, que é um fenômeno, tá agradecendo o fato de estar na seleção com 17 anos. Isso está ligado diretamente à rede social? Não dá para atribuir 100% à rede social, porque, acho que como eu comentei, é sistêmico, né? Tem vários aspectos que contribuem com isso. Claro que a rede social ela tem um peso significativo, porque existem vários estudos, inclusive, que mostram a quantidade de horas que as pessoas, em média, ficam na frente de um celular. E vários estudos, inclusive, que mostram tanto o efeito disso em jovens, que inclusive chega a deteriorar indicadores de produtividade na educação, quanto inclusive para adultos. Cada vez que você interrompe, às vezes, para olhar um celular, você desfocou. Você jogou sua mente daquilo que você estava precisando de fazer para uma outra coisa. A gente vive hoje um mundo multitarefa, que te consome o tempo inteiro. Então a gente precisa realmente se educar para conseguir administrar essas coisas de uma maneira mais adequada, para a gente não perder saúde mental, né? Isso são coisas que a gente tem que realmente refletir. E qual é o problema? Hoje a família está perdendo as rédeas dos jovens. Então esse jovem hoje que cresce dentro desse ambiente, que ele é bombardeado o tempo inteiro, que tipo de adulto ele vai virar? Né? Então a gente precisa realmente começar a reforçar aspectos positivos, né? É uma palavra que há muito tempo eu não escuto falar, que é fair play, né? Tudo bem que a gente quer vencer, mas será que vencer a todo custo? Né? Então, isso são coisas muito complicadas, porque no caso do esporte profissional, a gente vive disso. Só que essas pessoas que estão na linha de frente, eles são exemplos para os jovens, né? Aquele que está na categoria de base. Vocês comentaram muito de transição. Tanto a transição dos atletas, tem duas que são muito importantes, que é a transição da base, da última categoria de base para o profissional. Isso tem meio que se atropelado, porque cada vez jogadores mais jovens têm tido oportunidades em equipes profissionais, quanto aquela transição final, que é quando o atleta se aposenta. Por que também não dizer sobre a transição das instituições, quando um clube vira SAF?
a gente precisa de dar um tempo para maturar. E não estamos dando esse tempo, né? No futebol em especial, a gente sempre escuta assim, vai demorar quantas rodadas para um treinador cair, né? É muito rápido, é muito visceral. E isso, muitas vezes, prejudica a qualidade de um trabalho. Agora, a gente vê hoje os atletas, o Franco, investindo em nutricionista particular, em preparador particular. Além dos clubes, além da nutricionista do clube, ele tem um pessoal. Além do preparador físico do clube, ele tem um pessoal. Além do psicólogo do clube, os atletas hoje estão se preocupando com a saúde mental fora do clube ou não? Olha, eu publiquei um capítulo de livro e alguns artigos a respeito desse assunto e a gente chegou a investigar um pouco a respeito disso. Antes de eu entrar na América, eu estive num clube importante de Belo Horizonte por 4 temporadas e a gente começou a constatar que isso era uma realidade. O atleta estava buscando, para além da estrutura do clube, outros profissionais. Não sei se talvez a estrutura do clube não era suficiente ou esse atleta chega a um determinado ponto em que a estrutura não dá conta da evolução desse atleta. Ok, isso acontece. Do ponto de vista do profissional, do psicólogo, o que a gente tem observado? Primeiro que fazer uso desse profissional, vamos dizer assim, é um estigma, né? Por que eles acham que quando se procura um psicólogo, porque você está com um problema? Poxa, a gente trabalha também o desenvolvimento das habilidades mentais, a gente trabalha com performance, né? Eu te perguntaria assim, você conseguiria dissociar o componente mental da performance humana? Se eu perguntasse para treinadores, eu diria que com 99% de certeza que os treinadores diriam que sim, que o componente psicológico, mental faz parte da performance humana. Mas, quando eu pergunto também para eles, e como que você desenvolve isso no seu dia a dia, né, na sua periodização, na sua temporada? Muitas vezes eles não têm, ou fazem isso de uma maneira não tão profissional quanto hoje a ciência se evoluiu. Muitas vezes até quer concorrer com um psicólogo, né? Eu já vi casos no Atlético, por exemplo, de o Atlético pegar psicólogos assim, esporadicamente, um cara vai ficar aqui 6 meses porque tá precisando e tal. O treinador falar assim, não, isso aí, ó, essas atividades do psicólogo, deixa que eu resolvo aqui. Olha, eu acho assim que o ser humano, né, no caso, por exemplo, um treinador, né, ele é um gestor de pessoas. Né? Ele não precisa de ter um psicólogo do lado dele o tempo inteiro para falar o que ele tem que fazer. Mas ele precisa também de se educar, ele precisa também de se preparar. Eu diria que, falando de uma maneira figurada, que colocar um band-aid num machucado, todo mundo dá conta de colocar. Mas na hora que precisa de fazer uma cirurgia cardíaca, aí é um outro tipo de preparação. Uma preparação que é necessário que esse profissional, o psicólogo do esporte, aí eu queria diferenciar, né? Porque é uma especialização, né? Não basta ser psicólogo, né? E precisa de ter uma preparação específica, né? Como vocês falaram aí, hoje sou secretário-geral da Sociedade Internacional de Psicologia do Esporte, né? Como também vice-presidente da Sociedade Brasileira. E na Sociedade Internacional, eu lidero uma comissão que é Emerging Country Projects, né? Que é para levar a psicologia do esporte nos países onde ela ainda não existe, ela ainda é muito incipiente, para exatamente trabalhar esses aspectos. A gente precisa, é uma ciência que é bem desenvolvida, né? Às vezes no Brasil tem um pouco ainda assim de restrição, né? Porque exatamente você toca num ponto que, puxa, eu vou estar mexendo no problema do atleta. Puxa vida, todo mundo tem isso e a gente precisa de realmente trabalhar as pessoas e dentro também das comissões técnicas. Hoje, na Comissão Técnica do América, vários foram meus alunos, né? E eu já formei quantos? Né? E eu preparo também outros profissionais. Essa, inclusive, foi uma das razões para eu desenvolver um projeto na UFMG. Eu sou subchefe do departamento de esportes, né, do curso de educação física, e a gente tem projetos de extensão, inclusive essa é a minha interface com o América, como eu tive com outros clubes. Eu gosto muito de estar na linha de frente para ajudar a desenvolver soluções. Só que determinadas soluções não são da noite para o dia, né? Então, esse sentimento de impulsividade das pessoas, calma, a gente também precisa de ter tempo para trabalhar. Não é da noite para o dia que eu vou fazer uma cirurgia cardíaca. Então, essa tem que ter também paciência para a gente poder
poder fazer o nosso trabalho e entrar dentro da cultura de um clube, de uma instituição, para que esses conceitos de saúde mental e performance possam conviver harmonicamente. Mas aí é um cabo de guerra. Porque nós estamos num imediatismo do futebol brasileiro, do resultadismo, onde o treinador luta por 3 vitórias para se manter no cargo. Jogador que é titularidade. É um grupo que cada um veio, um do Nordeste, um da Alemanha, outro da Argentina, um de uma família onde o pai e a mãe brigavam, se violentavam, se espancavam, e, enfim, com problemas. E o tempo para fazer isso? Quando é que vai fazer? Não é fácil, né? Não é fácil porque eu diria que a gente tem 3 caminhos possíveis numa situação como essa. Diante da pressão. O que você está colocando é pressão, ok? E pressão é uma coisa natural. Eu falo muito com os atletas, assim, olha, gente, pressão faz parte do seu cardápio. Se você não dá conta de lidar com ela, você está na profissão errada. E tem profissões que você não precisa disso, ok? Então, eu falo que diante da pressão você tem 3 caminhos possíveis. Se tiver um quarto, vocês me falem. Mas ou você vai se adaptar à pressão, tá bom? Ou você vai evadir desse ambiente, ou você não evade e vai adoecer. E aí? Por isso, será que essa seria uma das possíveis respostas do por que tem tanta gente adoecendo? É uma questão para a gente refletir. Né? Como que a gente tem lidado dentro das instituições? Olha, eu participei de um tanque de ideias, um think tank, em 2019, nos Estados Unidos, no Comitê Olímpico, para a gente discutir saúde mental, né, de atletas. A gente, inclusive, naquela ocasião, a gente estudou o quadriênio olímpico, né? Os impactos da saúde mental antes do início da Olimpíada, a gente está muito próximo, inclusive, né? Durante as Olimpíadas e o pós-olímpico, né? Que inclusive é um momento mais crítico, porque as pessoas não sabem se vão renovar um contrato. A gente também está falando da saúde mental de profissionais. A gente tem dado muita atenção à saúde mental dos atletas. Mas, cara, e os profissionais? Quem cuida de quem cuida? E esses treinadores, a comissão técnica, a equipe de saúde, olha que loucura. As pessoas estão adoecendo. E agora, no próximo ano, esse think tank, a gente vai discutir o componente do ambiente. O quanto que o ambiente contribui para a saúde mental das pessoas. Gente, o ambiente ele é essencial. Eu vou falar assim, o líder, né? O treinador ele é um líder. Ele pode, de certa forma, blindar ali aquele ambiente para manter níveis saudáveis. Aí entra o problema das redes sociais que a gente não consegue mais blindar. A rede social entra. E aí aquele atleta que não sabe lidar bem, ele vai ser bombardeado, né? Então, essas são questões, assim, muito importantes, assim, difícil até de discutir tão rápido, né? Ô Gui, nós temos 5 minutinhos, mas vai lá. Professor, eu queria pegar carona nessa resposta do Domênico, aliás, na teoria do Domênico, das 6 horas, que a euforia passa rápido. Por quê? Vamos falar em intensidade. Por que a intensidade da euforia ela é muito menor do que a da frustração da derrota? Olha, tem muita coisa que explica, mas eu poderia ir por um lado, como é que eu vou dizer, quando a gente fala do addiction, né, da síndrome de dependência, o que acontece? Cara, vitória é embriagante, né? Sim. Poderia falar que essa pessoa é dependente, porque o que a vitória faz? Ela afeta o nosso sistema, né? Neuroendócrino, ali ativa o mecanismo da recompensa. Nossa, é embriagante, não é? Então, quando a gente fala da dependência, o que é o processo básico? Não importa se é a vitória, se é uma bebida, se é um jogo, se é qualquer coisa. A necessidade de eu ter ela de novo, com uma frequência cada vez menor e uma intensidade cada vez maior. Isso caracteriza a dependência. Né? Olha só, isso é uma das possíveis explicações. As pessoas começam a ficar dependentes, seja isso para conter um sentimento de frustração que a pessoa pode estar tendo ali, e quando vem aquela recompensa, seja por uma vitória, seja por qualquer outro mecanismo que a pessoa procura, então ela tem um tempo ali que ela alivia. Mas daqui a pouco a vontade vem de novo. Chamamos isso também de motivos cíclicos. Quando você está com sede, você não toma uma água, você satisfaz total ou parcialmente essa necessidade. Mas daqui a pouco ela vai ter de novo. Né? Então, é a forma como eu falo. A gente tem que se conhecer, a gente tem que se educar.
Porque se a gente está indo para um quadro de adoecimento, cara, procura ajuda. Um dos grandes problemas do adoecimento mental é o estigma. As pessoas não procuram ajuda. Eu já peguei vários casos em várias modalidades esportivas que de repente a gente via o atleta se mutilando. E sabe como que muitas vezes ele se mutilava? Porque ele sabia que estava fazendo errado. Se cortava entre os dedos dos pés. Para não mostrar que ele estava se mutilando. Por que que ele passou a adotar um comportamento como esse? Então, gente, é muito sério, é muito sério. A saúde mental deveria estar em todas as instituições esportivas ou não. Isso precisa de ser educado, né? Eu estou preparando lá no América, né, porque a gente também trabalha com as categorias de base, né, em conjunto também, né, com a pedagogia, com a assistência social, né? Eu estou preparando um trabalho com os pais, para a gente também educar os pais sobre isso. Isso é muito importante. Ó, suas redes sociais, que o papo é bom demais, a gente tem que marcar retorno e vamos marcar porque é um assunto importantíssimo. E quem quiser conhecer, saber mais, qual é a rede? O meu Instagram é @franco_nossi. Né? Nossi é N-O-C-E. N-O-C-E, né? Acho que a Gabi tem aí também, pode colocar aí para o pessoal. Né? Posso responder as pessoas lá no direct, né? Boa. É uma resposta mais rápida, mais curta, mas também faço muitas palestras, ofereço as disciplinas para os estudantes, né? Inclusive que não tem a disciplina de psicologia do esporte na sua grade, pode vir fazer com a gente lá na UFMG, no departamento de esportes, ou também lá na psicologia. E assim, é realmente importante. Faço o que eu posso para tentar ajudar as pessoas que estão à minha volta e tento educar outras pessoas, formar outras pessoas para que vire uma onda do bem, para que a gente possa chegar a mais pessoas e que a gente consiga ter um mundo um pouco mais harmônico dentro da nossa esfera de influência. Então você vai me ajudar porque eu estou preparando um material para o mundo corporativo sobre ser humano e eu vou contactá-lo. Com prazer. Iremos fazer coisas juntos. Aí, ó, tá aí, @franco_nossi. Apagou, mas eu li. Aí, ó, N-O-C-E. Vai lá, segue lá, o Instagram é importante, a dúvida também, o papo, o diálogo é sempre importante. Fale, escute, converse com seus familiares, com os profissionais, com quem você tem confiança, com quem você ama, com quem você gosta e fique perto dessas pessoas positivas. Ouro para nossa entrevista hoje.